Olá galera, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa monitoria de Direito Administrativo para você que está interessado em fazer a segunda fase de Direito Administrativo aqui no Master OAB. Inicialmente, deixa eu me apresentar, meu nome é Natália Valério, eu sou a agente da aprovação de vocês, o que significa que se você comprar o nosso curso em Direito Administrativo para a segunda fase, eu sou a pessoa que vai encher a sua paciência e vai te fazer passar, porque eu vou te obrigar a estudar, eu vou te obrigar a fazer exercícios e a fazer simulados. Então, já me comprometo com vocês a estar junto nessa jornada até o dia 21 de janeiro. Vamos passar o Réveillon, vamos passar o Natal juntinhos para que vocês consigam essa tão sonhada carteirinha vermelha. E agora, antes da gente começar, já deixo aqui o meu grande parabéns para vocês que enfrentaram agora no domingo de 19 esse desafio, esse quase monstrinho que é a prova de primeira fase da OAB. Parabéns pela aprovação, já é uma vitória, agora vocês estão ainda mais perto da segunda vitória de vocês, que é a aprovação na segunda fase. Tenho certeza do sucesso de vocês, da competência de vocês que os trouxe até aqui e que o caminho de vocês será lindo, não só nessa jornada de segunda fase, mas o futuro profissional de vocês também, beleza? Então hoje já separei para falar com vocês de o nosso segundo monstrinho, o nosso segundo pânico, estresse da segunda fase, que é a peça. Se você ainda não sabe como funciona a segunda fase da OAB, deixa eu te explicar. Nós temos uma prova valendo 10, onde ela é dividida entre 4 questões que totalizam 5 pontos, e as divisões de ponto podem variar entre essas questões, e a gente tem uma peça que vale 5 pontos. Assim que você abrir a sua provinha no dia 21 de janeiro, você vai encontrar a peça. Ela é a primeira coisa que aparece pra gente. Depois dela, nós temos as 4 questões. A peça, ela tem 150 linhas, então tem linha pra caramba para você montar a sua estrutura da peça muito bem feita, porque você vai ter treinado muito aqui no Master OAB. 150 linhas para você colocar todo o seu conhecimento jurídico, toda a sua bagagem jurídica e mostrar para o seu examinador que você está pronto para ser um advogado e vai exercer esta profissão com o maior domínio, com a maior destreza e com um grande conhecimento que você adquiriu ao longo da sua faculdade, seu tempo de preparação para o OAB, às vezes sua pós-graduação, não sei a sua realidade, mas você vai mostrar para ele que você está ali para a vitória e você vai arrasar nessa peça. Por que que então a peça é o grande monstro? Assim, as pessoas ficam muito tensas. Ela, na verdade, não é um monstro. A peça, para você acertar ela, muito treino. Não tem segredo, não tem mistério. E também não é nenhuma fórmula mágica dizer que você precisa treinar muito. Você vai treinando a forma de descobrir a peça de acordo com o enunciado, e você vai descobrir as melhores formas de fazer isso. Vou trazer dicas para vocês fazerem isso hoje. E você também vai, com o seu treino, aprimorar a sua forma de fazer essa peça. Você vai ter treinado tanto que isso já vai estar enraizado, vai entrar por osmose em vocês. Você vai estar lá, ó, quase que fazendo fotossíntese de peça. E no dia da prova vai sair naturalmente. Você não vai ter que pensar muito. Você já vai fazer no automático porque você treinou muito. E por que eu tô falando que vocês vão ter treinado muito? Por que eu tô garantindo isso para vocês? Porque aqui no Master nós teremos 7 simulados inéditos. Então, você que está comprando o curso hoje, está comprando o curso amanhã, até o dia da prova você vai ter 7 oportunidades inéditas de treinar não só as peças, mas treinar também as questões. Além disso, eu já deixo aqui uma dica muito valiosa: façam as questões e as peças anteriores, das provas anteriores. E é claro, depois vejam o gabarito oficial, tá tudo lá no site da FGV, tá? Se você já for nosso assinante, entra na aba material lá, material de apoio, é esse o nome da aba, e você vai encontrar todas as questões anteriores, você vai encontrar todas as peças anteriores com o gabarito comentado e com o modelinho lá da peça, a resolução e também comentado. Então, já tem todo esse suporte para vocês. Se você ainda fica um pouco inseguro de começar a fazer as peças anteriores, porque você não teve esse estudo na faculdade, e essa é uma deficiência muito comum, essa parte mais prática durante a faculdade, você fica tranquilo porque a gente também tem uma apostila de peças. Então, pelo menos para clarear a mente de vocês de como montar aquela peça, como fazer aquela estrutura do zero, vocês também encontram lá na barra de materiais de apoio. Tudo lá disponível para vocês. Além disso, o que a gente tem de conteúdo no site? Tem o raio-x te indicando as peças
mais importantes em relação às peças que mais foram cobradas no histórico da FGV. Tem o raio-x das questões para vocês saberem os temas de direito material que mais foram cobrados até hoje. Posso já garanti-los, não dá para fugir da licitação, tá? Eu sei que ninguém é muito chegado, não tem ninguém muito fã de licitação, mas é um tema importantíssimo e eu posso quase que dar certeza para vocês que vai cair uma questãozinha de licitação. Basicamente, eu disse tudo que a gente tem. Não posso esquecer, nós temos aulas ao vivo e semanais para que vocês consigam interagir com o professor. Então, ficou com uma dúvida? Não quer só mandar lá pelo site, quer falar diretamente com ele? Manda na aula ao vivo, que vocês serão respondidos. Além disso, eu tenho toda semana, se não me engano, vai ser toda terça-feira ou toda quarta. Também monitoreio ao vivo com vocês e já vou avisando que a gente vai fazer peças em todas elas. Todas as dicas possíveis de peças para que vocês também cheguem arrebentando. Todas essas benesses pelo precinho de, tá aqui, 12 vezes de R$ 29,90. É muito barato por tudo que a gente está oferecendo. Então, não deixem de clicar aqui e comprar o curso para a segunda fase, para vocês já começarem a estudar. Não percam tempo. Não deixem para comprar semana que vem, não deixem para comprar daqui a 2 semanas. Comprem o mais rápido possível para que vocês comecem a estudar de agora. Comecem a estudar o mais rápido possível para não deixar a matéria acumulando. Se você é uma pessoa perdida para fazer o seu horário de estudo, o seu cronograma, não sabe de onde começar, tranquilo, calma, pequeno gafanhoto. A gente tem um plano de estudos orientado para você lá no site, também está lá na aba Materiais de Apoio, famosa aba Materiais de Apoio. Então, você que é assinante, já pode pegar lá o seu plano de estudos de 8 semanas, que é o tempo certinho que vocês têm de agora até o dia 21 de janeiro. E lá vocês encontram as indicações de aula para assistir por dia, seja aula de peça, seja aula de direito material, uns artigos que vocês precisam ler por dia, eventualmente uma lei inteira, tá? Mas pequenininha, que vocês vão precisar ler por dia. Por exemplo, lei de ação popular é pequenininha, vocês vão ter que ler num dia. Súmulas que vocês vão precisar saber. Tudo isso, tá? E o que mais vocês tiverem dúvida, a gente pode estar sempre conversando para resolver o problema de vocês e garantir a aprovação agora no 24º exame, beleza? Vamos começar então a falar de como a gente vai identificar essa peça? Primeiro passo, você recebeu a sua provinha, tá lá com a sua provinha na mão, abriu, peça. Tem coisas que você precisa marcar neste enunciado para que você não se perca na hora de esquematizar a sua peça e colocar lá na resposta. Tem coisas essenciais ali. Você vai ter que sublinhar ou circular, faz o que for melhor para você. Eu indico circular, que chama mais atenção quando você bate o olho, sublinhar às vezes passa direto. Então, você vai ter que diagnosticar coisas que com certeza estarão presentes nesse enunciado e essas coisas são essenciais na hora de montar a sua peça. Sem essas coisas, esquece, você vai perder ponto. Então, todas as coisas que eu vou colocar para vocês, vocês precisam marcar. E, é claro, jogar para o rascunho, jogar para a resposta de peça de vocês. Não pode faltar. Se faltar, vai perder ponto. Natália, por que você fica perturbando tanto na peça? Porque, gente, sério, se você acertou a peça, você está muito perto da aprovação. A peça vale 5. Se você tira 4, você só precisa acertar mais 2. A nota para passar é 6. Quem passa com 6, quem passa com 10 está no mesmo barco, todo mundo vira advogado depois. Se você tira 4, que é um notão sim de peça, e é, poxa, muito possível, não estou dizendo que vai ser fácil, estou dizendo que é possível, bastante, claramente possível, vocês só vão precisar acertar 2 de 5 das questões. Eu tirei na minha peça de 5, eu tirei 4,7. Fui aprovada no final com 8,85. Deu para mim, vai dar para qualquer um de vocês vão estar muito bem preparados. Eu vou ajudar vocês nesse caminho. Então, prestem atenção nessas dicas, porque elas funcionaram comigo e eu tenho certeza que elas também vão servir para vocês. Primeira coisa, então, tá olhando lá o enunciado da peça. O que a gente precisa diagnosticar? Quem? Ora, quem é o seu cliente? Quem está falando com você? Vai ter o nome, via de regra vai ter uma qualificação, dependendo da peça que for cair ou não. Então, você precisa identificar no primeiro momento quem é o teu cliente. E aqui, a gente pode jogar dos dois lados. Pode ser o autor, pode ser o réu, pode ser recorrente, pode ser recorrido.
tem o menor problema. Em administrativo vai cair os dois. Então você precisa identificar quem é o teu cliente ali. Quem é que está fazendo essa peça? Quem você está representando? Identifique o nome, identifique eventual qualificação que esteja disposta nesse enunciado. Então, quem? Ora, é o seu cliente. Identificou o seu cliente? Marca lá, circula, sublinha, faz o que for te deixar mais confortável para que você não perca o nome e a qualificação dessa pessoa de vista na hora de rascunhar ou de escrever a sua peça. Depois que você verificar quem, você deve verificar o quem, ou seja, o que o seu cliente quer. O que o seu cliente quer? Ah, ele quer uma indenização porque a responsabilidade civil do Estado está clara. Ah, ele quer a anulação de um ato administrativo porque ele está sendo prejudicado por isso e ele tinha um direito líquido e certo de não ser prejudicado por isso. Ah, ele quer ter acesso a uma informação que um órgão público está negando a ele que não tinha por que negar. Vocês percebem que o que o seu cliente quer te diz muito claramente qual é o pedido? Posso contar um dadinho para vocês? Assim, vida real agora, falando da futura profissão de vocês, falando da advocacia. A maior parte, o maior número, a maioria das petições que são consideradas ineptas tem o vício aqui. E vocês erram muito, porque eu vejo isso muito no simulado de vocês. Vocês erram muito na clareza do pedido. Não pode errar isso. Vocês vão treinar até que os pedidos de vocês fiquem suficientemente claros para o examinador não ter dúvida do que você pediu e te dar o ponto integral nisso aqui. Muita gente acaba se contradizendo, vida real e prova da OAB, tá? Acaba se contradizendo na hora de colocar os fundamentos e o pedido. Ou então, fez os fundamentos bonitinhos, na hora não sabe o que pedir, acha que está repetindo as coisas, não é suficientemente claro, não é direto, ou é direto demais, vai direto, eu quero A. Calma aí. Tem técnica para fazer pedido, mas a principal técnica é seja claro. Você precisa ser muito claro com o que você quer. Eu quero a anulação do ato administrativo tal, feito por tal pessoa no dia tal, por causa da lei tal que diz que aquilo ali não poderia existir. Eu quero tutela antecipada, com base nisso, com base naquilo, porque tal coisa aconteceu e isso não poderia ser assim. Eu quero indenização pelos danos materiais causados pelo município no valor de 15 mil reais. Vocês precisam ter essa clareza. E vocês vão ganhar isso aqui com treino, já falei, vocês vão ter 7 oportunidades, pelo menos, tá? Para vocês treinarem isso aqui. Depois que você tiver sublinhado, circulado lá no enunciado o que o seu cliente quer, vulgo o pedido, você tem que marcar contra quem? Contra quem o seu cliente está pedindo. Via de regra, aqui em administrativo, o seu adversário vai ser o Estado. Mas pode ser que você esteja, na hora de responder a sua peça, na função de um procurador do Estado. E você tenha que defender o Estado. Então, o seu adversário vai ser o particular. Preste atenção no termo que eu estou usando. Eu estou falando aqui em adversário. Eu não estou falando em réu. Eu não estou falando em recorrido. O seu adversário pode ser o recorrente. Pode ser o autor. Se você estiver fazendo uma contestação, teu adversário é o autor. Se você estiver fazendo contra-razões de apelação, teu adversário é o recorrente. Isso aqui é mutável. Então, usa o termo técnico. É o adversário. Pode ser recorrente, recorrido, pode ser o autor, pode ser o réu, sei lá. O adversário é mutável, a depender do que esteja no teu enunciado. Cuidado com esses termos. Usem os termos corretos para demonstrar conhecimento jurídico. É possível de cair tudo isso que eu falei para vocês. Seu adversário podem ser várias pessoas. Vai depender do que está no enunciado. E você vai precisar identificar neste enunciado, circula, sublinha quem é o adversário, porque vai ter a qualificação dele lá também. Não deixem de atentar para isso. Da mesma forma que você atentou ao nome do seu cliente, a qualificação dele, você vai ter que fazer isso com a outra parte, com a parte adversária, o nome e a qualificação.
Depois do contra quem? Por quê? Por que que o seu cliente quer o que ele quer contra aquela pessoa? Você já sabe o que ele quer. Agora você precisa encontrar por que ele quer. E aqui o enunciado ele vai ser um pouquinho mais obscuro. Porque vejam só, no porquê a gente tem a causa de pedir. E a causa de pedir, ela tem relação com os fundamentos de fato e com os fundamentos de direito. Sempre vai ter no teu enunciado os fundamentos de fato, sempre. Mas os fundamentos de direito você que vai ter que trazer. É aí que tu demonstra a tua bagagem jurídica. É aí que você argumenta a favor do seu cliente para ele conseguir o que ele quer. Então, o porquê, a causa de pedir, na parte de fundamento de direito, na parte do mérito, você vai ter que colocar. No enunciado você encontra o fundamento de fato. Parte dali do que aconteceu. Aquilo ali, sem dúvida, vai ter que estar expresso, até para te indicar qual a peça que você vai ter que fazer. Mas o de direito, você precisa trazer. E você vai ter estudado. Então, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Você vai ter estudado a parte de direito material, que normalmente é o que a gente usa, mas pode ter alguma questão processual também. Pode ter algum vício, alguma preliminar que você precisa arguir ali. Então, muito cuidado, porque a parte da causa de pedir ela é extremamente flexível. Ela tem caminho para todos os lados. Depois que você se perguntar por quê e já tiver minimamente definido no seu raciocínio por que você vai pedir aquilo que você vai pedir, qual é o fundamento que você precisa usar, quais são os fundamentos, se eu vou usar a Lei 8666, se eu vou usar a Lei 8.112, se eu vou usar a Lei de Improbidade Administrativa, se eu vou usar a súmula 473 do STF, sei lá, súmula vinculante 5, sei lá. Mas dá um jeito de rabiscar todas as ideias, faz um brainstorm na hora que você estiver lendo o enunciado e procurando a causa de pedir. Toda vez que você olhar um fato, tenta lembrar de uma lei, de um argumento, de uma súmula, e já deixa aquilo ali anotado para você não perder. Você pode até descartar aquilo ali depois, quando você começar a pensar com calma e falar, pô, essa súmula não se aplica ao meu caso. E aí você deixa de usar. Mas para que você não perca nenhuma ideia que poderia te trazer pontos, rabisca ali na hora. Depois você pode até excluir, mas não esquece de anotar ali do ladinho do próprio enunciado, para na hora de você organizar os seus fundamentos, seu raciocínio jurídico, você colocar tudo o que você puder ali, tudo o que você já tinha pensado. Depois do porquê, como? Como? De que maneira você vai trazer isso tudo aqui que a gente acabou de discutir? Por qual meio? Qual é o caminho correto? Gente, aqui que tá, ó, o bichinho que muitos temem, que muitos amam, mas que não tem qualquer necessidade. O como é a peça. E você precisa escolher a peça correta, porque é ela que vai te dar o ponto. Tem que colocar o nome da peça correta, não adianta. Depois que você perceber isso tudo aqui, vai ficar muito fácil de você descobrir qual é a peça correta. E aí, você vai lembrar, de tanto que você treinou, toda a estrutura dela vai vir naturalmente. Se não lembrar de tudo, você vai ter vários artigos marcados em relação ao nome daquela peça que você vai achar e vai saber se virar na hora. Minimamente lembrar os artigos você vai, porque eu vou te perturbar com isso. Então, depois de decidido como, depois de escolhida a peça, resta uma última pergunta. Onde? No teu enunciado, vai ter que dizer de alguma forma ou de outra para onde essa peça vai. Portanto, eu estou falando aqui da competência. Ela sempre aparece no enunciado. Você que pode estar meio desatento não ter percebido que está ali. Mas depois que a gente terminar aqui na monitoria, você pega lá as provas anteriores e dá uma olhada para ver se isso não estava sempre lá. Pode não estar explícito, mas a partir do momento que você descobre qual é a peça, você descobre qual é a competência. Minimamente a territorial vai estar lá. Então, você vai descobrir. Por exemplo, você descobriu que a peça é uma apelação. Ele não te deu todas as dicas de qual é a competência. Às vezes não te deu o lugar, mas falou que correu perante a 5ª Vara de Fazenda Pública do Estado X. Gente, essa é a competência. A apelação você não manda para o juízo que fez a sentença? Não sabe disso? Calma.
Compra o curso, qual é o valorzinho aqui? 12 de R$ 29,90, é isso, ó? Isso. Se você ainda não sabe isso, fica tranquilo, ainda dá tempo de você aprender isso tudo. Compra aqui o curso por 12 vezes de R$ 29,90, que você vai ficar craque em descobrir a competência. Você vai bater o olho e já vai saber a competência da galera, da pecinha que você está fazendo. Tranquilo? Agora, olha só. Descobri a peça, ou quero descobrir a peça, e estou com uma certa dúvida. O que você vai ter que fazer? Olha, se você está com uma certa dúvida, mesmo depois de ter feito todas essas perguntinhas aqui, calma, temos dicas em relação aos momentos processuais. Isso também pode te ajudar a achar, tá? A primeira coisa, você tem que atentar se o teu enunciado foi explícito em pedir parecer ao recurso administrativo. Se a tua peça for um recurso administrativo, se a sua peça for um parecer, porque sim, ambas podem aparecer, e vocês têm esse conteúdo aqui no curso, porque se aparecer vocês vão saber fazer, vai estar lá escrito. Vai estar lá escrito que ou é um parecer, faço recurso administrativo. Ou faça via a medida não judicial cabível, opte por não fazer medida judicial. Vai estar escrito muito claramente que é para ou vocês fazerem um recurso administrativo ou é para fazer um parecer. Ambos são muito incomuns. Nada impede que eles caiam. Então, vocês têm que estar preparados para não tomar surpresa na hora da prova, né? Surpresa a gente toma na hora do simulado, na hora que está estudando, quebra a cara ali, mas na hora da prova sai. E é isso que é importante. Errar no simulado é ótimo. Você descobre onde você está errando. Para não errar na hora da prova. A hora de errar é agora. Então, antes de tudo, se quiser recurso administrativo, se quiser parecer, vai ter que dizer. Se ele não fizer isso, ele vai falar em medida judicial. E medida judicial, ela tem um andamento. Primeira coisa, petição inicial. O Estado vive na inércia. O Estado, o juiz, só atua se você o procurar, se você o instigar a atuar. E você faz isso por meio de uma petição inicial. E ele vai te dar todas as dicas de que não tem uma ação juizada ainda. Você vai ter que fazer uma petição inicial. Natália, quais são as petições iniciais que existem? Gente, petição inicial basicamente é feita sempre da mesma forma, respeitando o artigo 319 do CPC. Isso aí é igual para todo mundo. Só que algumas petições iniciais têm umas particularidades, porque elas estão em uma lei específica. Então, vamos aos exemplos, tá? A gente pode ter em direito administrativo, como petição inicial, uma de ação ordinária. E quando que eu sei que eu estou falando de uma ação ordinária? Quando eu sei que eu não estou falando de outra ação. Vamos fazer a comparação com o mandado de segurança, que normalmente é a dúvida de vocês. A ação ordinária, quando for caso de vocês fazerem uma ação ordinária, vai estar falando em produção de prova. Mandado de segurança não comporta produção de prova. Quando estiver falando de ação ordinária, ele vai te dar a dica falando que já passou os 120 dias. Acabou o prazo do mandado de segurança. Quando estiver falando, por outro lado, do mandado de segurança, vai falar do que está dentro do prazo de 120 dias, prazo decadencial. E vai te eximir dessa questão de produção de prova. Vai dizer que já tem prova pré-constituída para tudo, ou que só tem prova documental, ou que não comporta produção de provas, não precisa produzir provas. Então, a ação ordinária, ela também tem esses macetinhos. Vai falar de produção de prova e já vai ter passado o prazo de 120 dias lá no mandado de segurança. Continuando, os tipos de petição inicial que nós podemos ter. A gente pode ter também uma inicial que é uma ação indenizatória, caso de responsabilidade contra o Estado. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Tranquila, essa aqui é mole de fazer. Se cair isso, gente, agradece, sei lá qual é a sua religião, agradece a qualquer divindade que você siga, porque a FGV tá de boa, tá tranquila, não tá de mau humor, entendeu? Faz isso aí. É muito tranquilo. Vocês vão ver que a gente vai treinar isso na monitoria e é muito mais fácil do que vocês imaginam. Ação de cobrança, outro tipo possível. Quando você tem algum contrato com o Estado
e o Estado parou de pagar. Você quer cobrar o Estado? Ação de cobrança. Que tipo mais... Vocês também vão aprender a fazer, tá? Tudo que eu tô colocando aqui, vocês vão aprender a fazer. O que é mais petição inicial? Agora com muitas particularidades, com muitas leis específicas. Por exemplo, nós temos mandato de segurança, lei própria, lei 2016. Tem lá dizendo as especificidades dele, porque ele tem coisas especiais que você precisa atentar. Mas é uma petição inicial. Então, ainda com as especificidades da lei dele, da lei do mandato de segurança, da lei 2016, tem que respeitar o artigo 319 do CPC, sim. O que mais tem? Habeas data, tem lei especial, lei 9.507. É petição inicial? É. Tem especificidade? Tem. Vai ter que observar o 319 do CPC e a lei especial. Vocês vão aprender também. O que mais? Gosto. Gosto pra caramba. Acho maravilhoso cair isso daqui. E amar se cair isso aqui. Ação popular. AP. Tem lei específica. Uma lei pequenininha. Vocês podem ler rapidinho. Tem especificidade lá? Tem. Tem que observá-las? Tem. Mas tem que observar o 319 do CPC. Dica, se for cair ação popular. Vai falar em cidadão. Vai falar em eleitor. Se tiver alguém menor de 16 anos, menor de 18 anos e maior de 16, eleitor, é ação popular. Vai falar em um interesse da coletividade e não um interesse diretamente do teu cliente. Não é específico do nosso quem. É ele que está agindo ali, mas a gente tem uma coletividade envolvida, a gente tem o interesse dela representado por esse quem, pelo nosso eleitor, pelo nosso cidadão. É uma peça maravilhosa, uma peça linda de cair. Acho que seria incrível se caísse na prova de vocês. Eu, se fosse a FGV, cobraria a ação popular de vocês, tá? Ação civil pública pode cair? Pode, nada impede. Tem lei própria. A ação civil pública, qual vai ser a dica? O teu cliente, o quem, na hora que vocês estiverem olhando o enunciado, vai ser uma associação com mais de 1 ano de criação. É isso. Não tem muito para onde fugir, tá? Tá lá uma associação constituída há mais de 1 ano. Alguém, de uma forma ou de outra, esteja defendendo também os interesses da coletividade. Constituída há mais de 1 ano. Encontrou isso como seu quem? É ação civil pública. Vocês vão aprender a fazer também. Tudo que está aqui, vocês vão aprender a fazer. Questão é, você não precisa provocar o Estado? Não é nenhuma dessas ações, não é nenhuma dessas petições iniciais, o Estado já foi provocado, já tem um processo em curso? Vai te dizer. Vai dizer, com processo em curso perante a vara de fazenda pública do local, tá. Se já tem um processo em curso, risca isso aqui, parte para a próxima seta. Depois disso daqui, o que pode cair para vocês? Contestação. Podem ter que defender o Estado. Menor problema. Então, preste atenção. Se já tem processo em curso e está falando que o Estado precisa de defesa, contestação. Então, tem processo em curso, se já tem processo em curso, se não está falando em defender o Estado e está continuando, e falou de alguma das situações do artigo 1015 do CPC, via de regra, tutela de urgência, falou em tutela, falou em liminar, agravo de instrumento. Se eu não me engano, foi a última peça que caiu. Caiu no 23º exame. Agravo de instrumento. Vai ter que colocar artigo 1015. Se cair liminar... Acho difícil eles até repetiram agravo de instrumento agora, porque caiu no exame anterior. Nada impede, tá? Se tiver de mau humor, pode repetir a peça exatamente para induzir vocês ao erro. Acho que não seria cobrado de novo e está sendo cobrado de novo. A qualquer tempo e de qualquer decisão, com vício de obscuridade, com vício de omissão, com vício de contradição, qualquer decisão pode ter também embargos de declaração. Todas essas peças que estão escritas no quadro são as peças que têm chance de cair para vocês.
continuou o processo, ou aí ele vai falar, teve agravo de instrumento, provavelmente de uma decisão liminar. Ou então teve uma decisão que era incoerente, que se contradizia, que era obscura, que era omissa, embargo de declaração. Não tem nada disso. Chegou na sentença. Vai te dizer que tem algum problema na sentença. Ou tem algum problema na parte processual e você tem que anular, pedir anulação. Ou tem algum problema na parte material, na parte de decisão, você vai ter que pedir a reforma. Não sei. Mas ele vai te dizer que tem uma sentença. E vai te dizer que essa sentença não tem vícios que levem ao embargo de declaração. Vai falar uma sentença não embargável. Adivinha? Queridinha, tá? FGV ama. Apelação. Apelação é muito interessante. É uma peça que tem grandes chances de cair, tá? Então aprendam a fazer uma boa apelação. Ah, Natália, já falou que teve o acórdão do TRF, o acórdão do TJ, já falou disso. E ele começa a me dar vários requisitos, assim, umas coisas estranhas, muito específicas, começa a falar de pré-questionamento, umas coisas meio doidas assim. Duas opções. Ou é o recurso especial, o RESP para o STJ, ou é o recurso extraordinário para o STF. Em matéria de peça para cair, eu apostaria em alguma petição inicial ou numa apelação. Talvez uma contestação. Agravo de instrumento eu acho difícil cair, embargo de declaração eu acho dificílimo cair, porque é muito fácil de fazer. RESP e RE não acho que também tem muita chance de cair. Eu apostaria em alguma das petições iniciais, qualquer uma delas, e tem mais que a gente vai ver também, tá? Tá lá no curso, vocês vão encontrar. E apelação, porque tem muito requisitinho, entendeu? É fácil tirar ponto de vocês. Mas se você tiver com o teu código bem robusto, bem marcado, bem preparado, tiver feito todos os simulados, tiver estudado, tiver assistido aula, galera, não tem como pegar vocês. Vocês vão estar com tudo na cabeça, todas as remissões necessárias no código. Vocês vão pular de um artigo para o outro, muito fácil, muito rápido, sem esquecer nada que é essencial. Dito isso, chegou o meu momento de falar com vocês do coração das nossas peças. Agora que vocês já aprenderam tudo que vocês precisam identificar no enunciado, já aprenderam como identificar o momento processual da peça, preciso trazer para vocês tudo aquilo que vocês precisam colocar na peça de vocês. Não pode faltar, porque é essencial. Se faltar, portanto, vai perder ponto. Vocês não podem nunca esquecer destes requisitos que eu vou colocar agora para vocês. Então, é hora de vocês sacarem o quê? O caderninho de anotação de vocês, sacarem o celular para tirar print da tela. Tirar foto, porque print não vai ter como. Você pode tirar print também da tela, não tem problema não. Pegar o celular e tirar foto. Eu vou jogar o seu celular longe se você estiver falando com o crush nesse momento. Sabe o contatinho? Vou varejar teu celular longe. Abrindo aí o aplicativo da Netflix para baixar episódio de Stranger Things no meio da aula. Eu vou jogar teu celular longe. Só avisando. Agora, se pegou o celular para tirar um print, para tirar uma fotinho, para não esquecer do que é essencial, aí tudo bem, tia Nath fica feliz. Tudo bem? Então, olha só. Momento esporro já foi, tia Nath já deu esporro nas crianças. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entender o coração. Digo melhor do que o coração, tá? A coluna vertebral que sustenta a porcaria inteira das nossas peças. Toda e qualquer peça que vocês venham a fazer, toda e qualquer uma. O que eu vou colocar aqui para vocês, vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Não é só para fazer peça, não. Vai ser também na hora de trabalhar, tá? Se faltar isso daqui vai dar problema. Não tem como. Não dá para faltar isso. Em todas as peças que a gente viu, em todas as peças que eu não coloquei aqui, todas elas, você vai observar, tem que observar as partes essenciais, as vértebras desta coluna que eu vou colocar, senão isso vai desmoronar. Se você não coloca isso na tua peça, você vai perder ponto fundamental, tá?
Primeiro item que não pode faltar, endereçamento. O endereçamento é a primeira coisa que a gente coloca na peça. A gente está mandando para o juízo que tem que ler tudo que vem em seguida. Cabeçalho lá em cima, primeira linha. Tem que colocar o endereçamento. E o endereçamento, a gente vai ver nas monitorias, a gente vai ver na aula, eles têm que ser completos. Eles têm que dizer, primeiro, qual é a justiça que você está falando aqui? A Justiça Federal? É a Justiça Estadual? Segundo, você tem que definir a competência em matéria do assunto que vocês estão falando. Ou vai ser uma vara de fazenda pública, se tiver naquele lugar, se tiver naquela comarca, naquele estado. Se não tiver vara de fazenda pública, vai para a vara civil, porque ou é vara civil ou é vara de penal, vara criminal. Não tem como. Se não tiver nenhuma dessas separações, nem de vara civil nem de vara criminal, vai para vara única, comarca menorzinha. Que aí, o juiz que está lá decide a porcaria inteira de qualquer assunto. Via de regra, na prova de administrativo, nós temos vara de fazenda pública. Então, definiu justiça, o tipo da vara, competência territorial agora. A gente precisa decidir para onde que a gente vai enviar aquilo ali. Qual é a comarca, qual é o estado? Tudo isso vai aparecer no enunciado de vocês e não está lá à toa, não. É para ser usado no endereçamento. No momento que vocês demonstram para o examinador de vocês que vocês conhecem competência do processo civil. E também como fazer peça, porque cada peça é endereçada a uma vara ou a um órgão diferente. Genericamente é um órgão, tá? Pode ser a presidência do tribunal, pode ser, caso do agravo de instrumento, vai direto para a segunda instância. Enfim. Não deixa de colocar isso aqui, tá? Logo abaixo do endereçamento, você vai pular umas linhazinhas lá, 2 ou 3 linhazinhas, e você vai colocar a qualificação das, no plural, partes. Por isso que eu mandei vocês sublinharem, circularem, nome e qualificação do teu cliente, nome e qualificação da parte adversária. Tem que ter a qualificação de ambos, a exigência do artigo 319 do CPC, e vai se reproduzir para qualquer outra peça que você venha fazer. Tem que ter a qualificação das partes, ainda que seja a qualificação mais simples do mundo. Recorrente, vírgula, já qualificada nos autos, em face do que foi dito, enfim, sei lá, pelo recorrido, já qualificado nos autos. Menor problema. Em recorrente, já qualificado nos autos. Em face da decisão tal, na ação tal, que lhe move, o recorrido, já qualificado nos autos. O mínimo de qualificação tem que ter. Logo abaixo, nome da peça. E aqui dá um probleminha, porque as pessoas têm dúvidas, e ambas as situações que vocês têm dúvidas estão corretas. Tem gente que gosta de colocar o nome do cliente, qualificação do cliente, e no mesmo parágrafo, linhas abaixo, né, porque você vai gastando linha para escrever, coloca o da parte adversária. E embaixo, pula a linha, escreve o nome da peça e já começa a fazer o resto. Tá tranquilo, não tem o menor problema. Tem gente que coloca a qualificação do cliente, pula a linha, nome da peça, pula a linha, qualificação do adversário. Também está correto. O que importa é que tenha a qualificação das partes. O que importa é que tenha o nome da peça. Em momento algum, o código diz de que forma isso deve aparecer. Ah, porque a qualificação das partes tem que estar junto. Ah, porque a qualificação das partes deve ser dividida pelo nome da peça. Não tem nada disso. E o examinador também não está preocupado com isso. O examinador está preocupado com tem a qualificação de ambas as partes, tem o nome da peça, encontrei, acabou, fantástico, recebeu o ponto. Dica fundamental, maior dica que eu podia dar para vocês, eu mereço chocolate por dar essa dica para vocês. Não é só o nome da peça. Sabe o que ganha ponto? Sabe o que causa uma boa impressão? O artigo base. Ou artigos base, tanto faz, pode ser que tenha mais de um. Por exemplo, se cair um mandado de segurança, vocês vão ter um monte de artigo para fundamentar isso aqui. Tem artigo da Constituição, tem que colocar o 319, que é uma petição inicial, tem que colocar o artigo lá da lei do mandado de segurança, da lei 2016.
tem que colocar todos os artigos que fundamentam a existência daquela peça que vocês estão fazendo. Vocês podem colocar antes de colocar o nome da peça, colocar em parênteses depois do nome da peça. Pode colocar, por exemplo, o que é mais comum, tá? Nome do cliente, qualificação do cliente, e aí diz mais ou menos o que é a peça, né? Sei lá, vem em face, vem respeitosamente em face de Vossa Excelência, ajuizar com fulcro nos artigos. Bota todos os artigos que você tem para usar. Pulou uma linha, nome da peça, em face de, e aí sim, qualificação do adversário, nome do adversário, qualificação do adversário, e continua a peça. Em algum momento, vocês têm que colocar o artigo base dessa peça. Vocês têm que mostrar este conhecimento jurídico para o examinador de vocês. Coloca ali. A partir dali, ele já sabe que você está mandando muito bem. E que você conhece aquilo que você está escrevendo, que você não tirou da cachola, que você não colou do cara do lado. Colar o nome da peça até dá. Agora, cacetada, colar 4 artigos, tá de brincadeira. Coloca todos os artigos que você puder colocar de fundamentação. Em administrativo, normalmente tem fundamentação pra caramba. Você tem que colocar fundamentação do CPC, se for uma petição inicial, se for um recurso. Às vezes tem fundamentação na lei específica, na própria lei 8.112, ou na lei de ação civil pública, na lei de ação popular, tem lei específica. E às vezes tem, se você for pedir uma tutela de urgência, tem que colocar o artigo da tutela de urgência ali. Coloca. Tenha vergonha de colocar artigo, não, fica ótimo, tá? O examinador adora. Depois de nome da peça, a gente vai adentrar nos famosos fatos. Sabe aquele teu enunciado? Aquele enunciado que você pega, assim, tem 30 linhas, 40 linhas, 20 linhas brincando. Os enunciados de FGV são enormes e você vai perder um tempo danado lendo. Imagina se você vai perder tempo nos fatos copiando aquilo tudo. Não. Você lê os fatos, você entendeu os fatos, na hora de escrever os fatos, você pode até reler o enunciado. Reler, entender os fatos, resumo. Breve resumo dos fatos, isso aqui, na verdade. Só que não é fato copiado, transcrito do enunciado. Primeiro que vocês vão perder um tempo danado de prova que vocês não têm para perder copiando todos os fatos. Igualzinho do jeito que está lá, transcrevendo. Segundo, você tem 150 linhas, não perca 30 linhas escrevendo fato. Estratégia de prova, cadê? É breve resumo dos fatos. É uma síntese daquilo que estava no enunciado, só trazendo os dados mais importantes, escritos de maneira rápida, objetiva, com frases curtas, parágrafos curtos. Resume, sintetiza. O que importa é que isso aqui exista. Não suprime a porcaria dos fatos. Bota o fato lá. Não suprime, isso precisa aparecer em qualquer peça. Não suprime isso, mas resume na hora que você estiver escrevendo os parágrafos ou o parágrafo relacionado aos fatos. Precisa estar lá. Só que inteligentemente e estrategicamente estará lá resumido. Beleza? Depois dos fatos, nós vamos para os fundamentos. E aqui, fundamentos, o que eu quero dizer para você é cuidado. Aqui eu tenho um fundamento de fato e aqui eu tenho fundamento de direito. Não escreve fundamento. Sabe o que vocês têm que escrever aqui? Aquele famoso do direito. A gente escreve do mérito, não tem problema não. Não escreve fundamentos, porque isso aqui também é fundamento. A não ser que você coloque fundamento de fato, fundamento de direito. Beleza. Só fundamento vai dar problema, porque isso aqui é fundamento de fato. Então coloca aqui embaixo do direito. Mérito do direito. E olha só, dica de amiga, dica de mãe. Cada argumento você vai colocar uma letrinha. Não escreve tudo num textão de 67 linhas, por favor. O examinador não vai querer ler. Vai colocando do direito. Aí você botou o primeiro argumento A, segundo argumento B, segundo argumento C. E aí você escreve o nome do argumento, o nome do argumento, o nome do argumento. Artigo de cada um. Artigo da lei tal, tal, tal. Artigo da lei tal, tal, tal. Súmula. Sei lá. Separa por item, separa por tópico. Copia o artigo. Vai ficar bonito. Tá? Copia o artigo, eu digo o número do artigo ou o número da súmula. Não é para transcrever não, tá? Só botar, sei lá, artigo
5º da Lei de Ação Popular, alguma coisa assim, tá? Se eu não me engano, o artigo 5º da Lei de Ação Popular fala de legitimidade. Vai que você está defendendo a legitimidade do teu cliente. Separa, tá? Pelo amor de Deus. Não deixa aquilo num textão de 100 linhas, não, que o examinador não gosta. Fica com preguiça de ler. Opa, desculpa, falei verdade. Não gosta, não fica bonito visualmente, tá? Sabe o que é? Deixa eu explicar pra vocês. Não tô falando nem que é má vontade do examinador, não. Tem uma porrada de prova pra corrigir, um monte de prova. Sabe o que vai acontecer depois de um tempo? Ele quer ler itens. Se o examinador estava procurando no direito, por exemplo, você está fazendo um recurso, e aí você vai alegar a ilegitimidade. Mentira, você está fazendo uma contestação, você vai alegar a sua ilegitimidade. Então você bota artigo tal. Na hora que ele lê ilegitimidade, o examinador bateu a ilegitimidade, leu o artigo, cara, o que ele lê embaixo ele vai fazer leitura dinâmica. Não só a ilegitimidade, tem também a súmula 473 do STF. Fala da questão de anulação dos atos. Gente, ele quer ler isso aqui. Ele vai fazer a leitura dinâmica que está embaixo. E sabe qual é a melhor parte? Ele só vai dando check nos teus pontos. E sabe do que está falando isso? Olha aqui. Botou em tópico, tá claro. Cara, é muita prova para corrigir, nego. Fica procurando quase que palavra-chave. Vocês têm que botar as palavras-chave. Não deem bobeira com isso. Senão vocês vão se ferrar nesse negócio de ficar escrevendo. Pode fazer tomo 1 e 2 do direito administrativo escrito por fulaninho. Vai perder se tiver que perder, se não tiver organizado da maneira que a FGV quer ver. Tem técnica para fazer isso. Eu tô falando para vocês, deu certo comigo, vai dar certo para vocês. Tem como passar essas técnicas para vocês. Basta vocês quererem, comprando aqui por 12 de R$29,90. Isso é tranquilo. Vocês vão treinar e vão conseguir reproduzir com perfeição, porque o treino vai levar à perfeição. Depois do direito, o que tem que aparecer? Pedido. Já falei para vocês que o problema da maior parte das inépcias das nossas petições estão aqui. As pessoas não sabem o que elas estão pedindo. Gente, se você está fazendo uma apelação, ou você está pedindo reforma, ou você está pedindo anulação. Se você está fazendo um embargo de declaração, ou você quer sanar a contradição, sanar a obscuridade, você quer integrar alguma coisa porque estava omisso, ou você quer um esclarecimento de algum... Tem que escrever esses termos chaves, palavras-chave, tem que usar isso. Você quer uma ação indenizatória porque o município te causou um dano numa obra. Gente, tem que escrever lá, eu quero indenização de danos materiais, portanto, danos morais, portanto. Você está pedindo mandado de segurança porque tem um ato do governador dizendo que você não podia participar daquele concurso por uma coisa absurda que ele inventou na cabeça dele, só existe na cabeça dele, na lei não está nada escrito aqui, tá? Você vai pedir a anulação do ato do governador porque ele está de encontro à lei, artigo, É isso. O que você quer no final das contas na anulação? Lembra que a gente circulou lá o que você queria? O que seu cliente queria? Reproduz aqui claramente o que a pessoinha quer. Mas vai ficar meio prolixo com o que eu já expliquei lá no fundamento, eu vou botar os artigos de novo. Vai, criatura! Por isso que eu falei pra você não gastar tempo aqui. É pra você gastar tempo aqui e aqui. A enxurrada de ponto vem aqui, é aqui que vocês quebram a cara. Então tratem de colocar isso aqui. Não errem isso aqui. Beleza? Isso aqui tem que aparecer. Não cometam este erro. Tratem de colocar isso aqui. Não gastem o tempo de vocês sendo redundantes nos fatos. Gastem o tempo de vocês explicando os fundamentos jurídicos, colocando as súmulas, colocando os artigos e fazendo os pedidos corretamente. Tudo bem? Estou à disposição de vocês. A gente vai se falando por aí. Vai ser um prazer atuar como agente da aprovação de vocês agora em Direito Administrativo. Um beijão e a gente vai se falando. Até mais.